A pior sensação para um homem é quando ele tenta conversar com uma mulher sobre um comportamento dela que o machuca todos os dias. Mas em vez de ouvir, ela fica com raiva, inverte a situação e faz parecer que ele é o problema. Ele só queria ser ouvido, só queria se sentir compreendido, mas no fim acaba duvidando de si mesmo. Ele se cala, não porque está tudo bem, mas porque se cansou de não ser ouvido. Não é drama, não é frescura. É o coração dele pedindo por esforço, por mudança, por cuidado. Um homem para de falar quando sente que não adianta mais. E uma vez que ele para, é difícil trazê-lo de volta, porque o silêncio dele é mais ensurdecedor do que qualquer palavra que ele já disse. Ele precisa de amor, não de sermões, de empatia, não de ego. Ouça antes que ele desista de tentar. Entenda antes que ele vai embora, porque quando ele desiste de vez, é para sempre. Você não pode simplesmente desistir de alguém porque a situação não é ideal. Grandes relacionamentos não são grandes por não terem problemas, mas porque ambas as pessoas se importam o suficiente para encontrar um jeito de fazer dar certo. O amor nem sempre é como o sol rompendo as nuvens ou poesia escrita nas estrelas. Às vezes, é sobre consertar juntos o que está quebrado, oferecer apoio na escuridão. O verdadeiro amor não se mede pelos momentos perfeitos, mas pela forma como enfrentamos os imperfeitos. É sobre como nos curvamos sem quebrar, como crescemos através das rachaduras. Porque o amor que vale a pena não é sobre evitar tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva juntos, encontrar beleza na luta e construir algo mais forte. Não somos perfeitos, mas somos perfeitamente compatíveis na nossa determinação de fazer isso funcionar, de escolher um ao outro repetidamente, em cada estação, em cada mudança. Aqueles que demonstram mais amor são, muitas vezes, os que nunca o receberam de verdade. Eles acabam cuidando mais dos outros do que de si mesmos, na esperança de que, um dia, recebam de volta tudo o que oferecem. Mas esse dia parece nunca chegar. Escondem suas dores atrás de um sorriso, compartilham apenas fragmentos de sua história e guardam o restante para si, até mesmo diante dos próprios pais, com medo de serem um peso. Gostariam que alguém tivesse dito antes que estavam esquecendo de cuidar de si mesmos. Sua generosidade, sua empatia sem limites, drenaram suas forças, deixando pouco para sua própria cura. Lá no fundo, esperam que um dia alguém enxergue além da fachada de força, mas não buscam ser salvos. Só desejam que alguém note suas dores, os ouça e reconheça os esforços que passam despercebidos. Um dia você vai perceber que já viveu os melhores momentos da sua vida e nem sequer sabia disso na hora. Você estava focado demais no que viria, ou no que ainda não tinha, acreditando que a felicidade só chegaria um dia, quando tudo estivesse de certo jeito. Mas enquanto esperava essa felicidade, você estava rindo com pessoas que não estarão sempre por perto. Você estava criando lembranças em lugares nos quais um dia você passará de carro e sentirá aquela sensação de nostalgia. Você estava vivendo momentos que não pareciam os bons tempos, até que eles se foram. Essa é a verdade que ninguém te fala. Você raramente reconhece a felicidade quando está vivendo. Ela parece comum demais, pequena demais para importar, até que vira uma recordação que você daria qualquer coisa para reviver. Mas, nesse instante, você ainda está nela. Você ainda tem as pessoas, os momentos, as oportunidades, os dias comuns que um dia você vai chamar de aquela época boa. Então pare de esperar a vida começar. Ela já está acontecendo. E a verdade é que os dias mais preciosos são esses que você está vivendo. Para de pensar nessa pessoa. Para de ficar olhando se tem notificações toda hora. Para de ficar imaginando o e se na sua mente. Ela não vai voltar. E lá no fundo, você sabe que isso é o melhor. Essa pessoa não era o seu para sempre, mas isso não quer dizer que a presença dela não existiu. Às vezes, certas pessoas surgem na sua vida para te revelar algo que você não percebia sozinho. Talvez tenha sido para mostrar o quanto você é forte, seu valor, seu amor próprio, ou até os limites que você precisava e nunca estabeleceu. A dor é real agora, eu sei, mas um dia você vai olhar para trás e entender que não era aquela pessoa. Elas foram apenas a experiência que você precisava viver. E quando esse dia chegar, você não vai mais pensar nelas. Não vão sumir da sua memória, mas você finalmente vai ter seguido o seu caminho. Porque certas pessoas não foram feitas para ficar. Elas surgem apenas para te ajudar a descobrir seu verdadeiro rumo. E um dia, a última pessoa que lembrar de você também vai morrer. E
Nesse instante, será como se você nunca tivesse existido. É por isso que a vida é impossível de vencer. Você nasce e depois morre. E tudo o que existe entre esses dois pontos, o dinheiro, as casas, os carros, nunca foi realmente seu. Todo carro que você dirige um dia será sucata. Todo bem que possui acabará nas mãos de outra pessoa. E, mesmo sabendo disso, ainda acordamos pensando como ficar mais ricos, como ter mais. Esquecemos que já acordamos com pernas que se movem, com comida para comer, ar para respirar. Mas basta um acidente, uma doença, uma dor repentina, para lembrarmos que nada disso importa tanto assim. Quando tudo está bem, não percebemos. Reclamamos como todo mundo. Por isso precisamos lembrar da morte todos os dias. Por quê? Quando lembramos o quão frágil é tudo isso, as coisas pequenas deixam de nos incomodar. E é nesse instante que finalmente somos livres. Daqui a 100 anos, todos que estão ouvindo isto já terão partido. Alguns anos depois disso, você será completamente esquecido, como se nunca tivesse existido. Tudo pelo que você trabalhou terá sumido. O dinheiro pelo qual você se estressou, o sucesso que você perseguiu, a aprovação que você precisava, tudo sem sentido. Todas aquelas noites sem dormir, se preocupando com problemas que nem serão lembrados. Mas nós só percebemos isso quando é tarde demais. Quando estamos morrendo, finalmente vemos que nada daquilo importava. Nem as promoções, nem os bens materiais, nem a necessidade de ter mais. O que importava era o tempo que tínhamos e as pessoas que ignoramos enquanto corríamos atrás de coisas vazias. Seus pais, para quem você está ocupado demais para ligar. Seus filhos, que você verá mais tarde. Os momentos de alegria pelos quais você passou correndo porque estava focado no que vinha a seguir. Nós desperdiçamos nossas vidas inteiras com coisas que não significam nada, enquanto o que realmente importa nos escapa. E quando entendemos isso, já acabou. Acorde agora, enquanto você ainda tem tempo. Eu estou orgulhoso de você, pelos dias em que você se levantou, mesmo sem vontade. Pelos momentos em que continuou, mesmo quando tudo parecia pesado demais. Por cada vez que você escolheu ser gentil consigo mesmo, mesmo quando era mais fácil se criticar. Eu sei que não tem sido fácil. Eu sei que houve noites cheias de dúvida, manhãs que pareciam impossíveis e momentos em que você se perguntou se era o suficiente. Mas olha só para você. Você ainda está aqui. Você ainda está tentando. E isso significa muito. Não importa onde você esteja agora, não importa o quão bagunçado ou incerto tudo pareça. Eu espero que você tire um momento para reconhecer o quanto já evoluiu. O crescimento nem sempre é visível, e às vezes, só chegar até o fim do dia já é uma conquista enorme. Então, mesmo que ninguém mais diga isso, eu estou orgulhoso de você. Por cada pequeno passo, por cada vitória silenciosa, e por cada vez que você escolheu continuar. E eu espero, de verdade, que um dia, quando você olhar para trás, você também tenha orgulho de si mesmo. Você já reparou que tinha mais amigos quando era a pior versão de si mesmo? Sua pior versão atrai o maior número de pessoas. É uma verdade dura de engolir. Quando você não tem critério nenhum, todo mundo quer estar por perto. Quando você não impõe limites, vira o centro das atenções. Quando você está em pedaços, sem rumo, fazendo uma besteira atrás da outra, sua agenda vive cheia. Por quê? Porque sua pior versão deixa os outros à vontade com as piores versões deles mesmos. Você não desafia ninguém a ser melhor. Você não é aquele espelho que eles são obrigados a encarar. Você apenas confirma que o nível baixo deles é o padrão normal. No momento em que você começa a melhorar, eles vão embora. Não porque você ficou chato, mas porque seu crescimento evidencia a estagnação deles. Seu progresso os deixa desconfortáveis com a falta de progresso deles. É assim que se aprende que quantidade não é qualidade. Sua pior versão colecionava pessoas. Sua melhor versão revela os amigos de verdade. Você já reparou que tinha mais amigos quando era a pior versão de si mesmo? Sua pior versão atrai o maior número de pessoas. É uma verdade dura de engolir. Quando você não tem critério nenhum, todo mundo quer estar por perto. Quando você não impõe limites, vira o centro das atenções. Quando você está em pedaços, sem rumo, fazendo uma besteira atrás da outra, sua agenda vive cheia. Por quê? Porque sua pior versão deixa os outros à vontade com as piores versões deles mesmos. Você não desafia ninguém a ser melhor. Você não é aquele espelho que eles são obrigados a encarar. Você apenas confirma que o nível baixo deles é o padrão normal. No momento em que você começa a melhorar, eles vão embora. Não porque você ficou chato, mas porque seu crescimento evidencia a estagnação deles. Seu progresso os deixa desconfortáveis com a falta de progresso deles. É assim que se aprende que quantidade não é qualidade.
Sua pior versão colecionava pessoas. Sua melhor versão revela os amigos de verdade. Alguns amigos não parecem apenas amigos, eles parecem um lar. Não porque tentam te consertar, mas porque nunca pedem que você seja diferente. Com eles, você não precisa atuar. Você não precisa ser interessante, engraçado ou ter tudo sob controle. Você pode aparecer exatamente como você é. O silêncio não é constrangedor com eles, é confortável. Você pode estar cansado, bagunçado, de mau humor. Você pode contar as piores coisas sobre si mesmo. E eles não vão embora. Eles não julgam. Eles apenas ficam. Estes são os amigos que veem tudo em você e ainda assim te escolhem. De novo e de novo. Quando todo mundo precisa que você seja algo específico, eles só precisam que você seja você. Isso é raro. A maioria das amizades exige algum nível de performance. Mas com essas poucas pessoas, você pode finalmente parar de fingir. É essa a sensação de estar em casa. A ironia da vida é que as respostas só chegam depois que já vivemos as perguntas. Passamos a juventude achando que sabemos tudo, apenas para envelhecer e perceber que, na verdade, não entendíamos nada. Cada lição chega como um eco. Vem depois que o momento passou, depois que a escolha foi feita, depois que o coração foi partido, depois que a oportunidade escapou. Passamos a vida buscando certezas, desesperados para entender tudo antes que o tempo acabe. Mas a vida não funciona assim. A beleza está justamente no desconhecido, em avançar sem garantias, no espaço sagrado entre a pergunta e a resposta. É ali que o crescimento acontece. Porque se soubéssemos todos os finais antes mesmo de começar, talvez nunca tivéssemos coragem de dar o primeiro passo. Então, seguimos em frente e aprendemos olhando para trás. E de alguma forma, é exatamente assim que deveria ser. À medida que você luta pelos seus maiores sonhos, perceba que aquilo que parece comum para você pode ser o sonho inalcançável de alguém. O seu emprego ruim é o sonho de um desempregado. A sua casa velha é o sonho de quem não tem um lar para morar. O seu sorriso alegre é o sonho de quem vive na tristeza. Então, mesmo na dificuldade, nunca se esqueça de suas bênçãos. Acorde todos os dias com o objetivo de lutar pelos seus sonhos e sempre mantenha seus pés no chão. Uma das partes mais difíceis de um relacionamento é aceitar que você e sua parceira vão magoar um ao outro. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas acham que amor de verdade significa nunca causar dor, mas isso é fantasia. Relacionamentos reais e duradouros exigem perdão constante. Sua parceira vai te decepcionar, vai dizer a coisa errada na hora errada, vai te deixar na mão quando você precisar. Não porque seja uma pessoa ruim, mas porque é humana. E você também vai magoá-la. Você será egoísta às vezes. Não perceberá as necessidades dela. Você vai falhar de maneiras que nunca teve a intenção. A questão não é se isso vai acontecer, porque vai. A questão é se vocês estão dispostos a superar isso quando acontecer. Se vocês conseguem perdoar e ser perdoados. Se o relacionamento vale a pena apesar da dor inevitável. Parceiras perfeitas não existem. Mas parceiras que valem a pena, sim. São aqueles que ficam e trabalham juntos para curar a ferida. Aqui está uma teoria que pode mudar sua vida. Nós gastamos tanto tempo e energia tentando controlar outras pessoas, além de nos desgastarmos emocionalmente tentando interpretar suas atitudes, sem perceber que não temos poder sobre elas. Não estamos aqui para controlar as ações alheias. Não é sua responsabilidade analisar o comportamento das pessoas e tirar conclusões sobre os motivos por trás de suas ações. A verdade é que você nunca saberá com certeza. É aqui que entra a teoria do deixe-os. Alguém está te julgando? Deixe que julguem. Estão te excluindo? Deixe que façam isso. Alguém desapareceu da sua vida? Deixe que partam. Isso não só traz uma imensa liberdade emocional, mas também permite que as pessoas revelem quem realmente são. Algo de valor incalculável. Dessa forma, você pode tomar decisões melhores sobre quem manter por perto. Isso vale também para as coisas boas. Se alguém te elogia, te ama ou te admira, deixe que façam. Uma das partes mais difíceis de um relacionamento é aceitar que você e sua parceira vão magoar um ao outro. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas acham que amor de verdade significa nunca causar dor, mas isso é fantasia. Relacionamentos reais e duradouros exigem perdão constante. Sua parceira vai te decepcionar, vai dizer a coisa errada na hora errada, vai te deixar na mão quando você precisar. Não porque seja uma pessoa ruim, mas porque é humana. E você também vai magoá-la.
Você será egoísta às vezes. Não perceberá as necessidades dela. Você vai falhar de maneiras que nunca teve a intenção. A questão não é se isso vai acontecer, porque vai. A questão é se vocês estão dispostos a superar isso quando acontecer. Se vocês conseguem perdoar e ser perdoados. Se o relacionamento vale a pena apesar da dor inevitável. Parceiras perfeitas não existem, mas parceiras que valem a pena sim. São aqueles que ficam e trabalham juntos para curar a ferida. Uma das partes mais difíceis de um relacionamento é aceitar que você e sua parceira vão magoar um ao outro. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas acham que amor de verdade significa nunca causar dor, mas isso é fantasia. Relacionamentos reais e duradouros exigem perdão constante. Sua parceira vai te decepcionar. Vai dizer a coisa errada na hora errada. Vai te deixar na mão quando você precisar. Não porque seja uma pessoa ruim, mas porque é humana. E você também vai magoá-la. Você será egoísta às vezes. Não perceberá as necessidades dela. Você vai falhar de maneiras que nunca teve a intenção. A questão não é se isso vai acontecer, porque vai. A questão é se vocês estão dispostos a superar isso quando acontecer. Se vocês conseguem perdoar e ser perdoados. Se o relacionamento vale a pena apesar da dor inevitável. Parceiras perfeitas não existem, mas parceiras que valem a pena sim. São aqueles que ficam e trabalham juntos para curar a ferida. Uma das partes mais difíceis de um relacionamento é aceitar que você e sua parceira vão magoar um ao outro. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas acham que amor de verdade significa nunca causar dor, mas isso é fantasia. Relacionamentos reais e duradouros exigem perdão constante. Sua parceira vai te decepcionar. Vai dizer a coisa errada na hora errada. Vai te deixar na mão quando você precisar. Não porque seja uma pessoa ruim, mas porque é humana. E você também vai magoá-la. Você será egoísta às vezes. Não perceberá as necessidades dela. Você vai falhar de maneiras que nunca teve a intenção. A questão não é se isso vai acontecer, porque vai. A questão é se vocês estão dispostos a superar isso quando acontecer. Se vocês conseguem perdoar e ser perdoados. Se o relacionamento vale a pena apesar da dor inevitável. Parceiras perfeitas não existem, mas parceiras que valem a pena sim. São aqueles que ficam e trabalham juntos para curar a ferida. Crescer em uma casa cheia de tensão muda você. Daquelas casas onde o silêncio gritava mais alto que as palavras, onde cada quarto parecia um mundo isolado. Você tentou se conectar, unir todos, mas a distância sempre esteve lá. Não era uma família ideal. Não havia grandes jantares à mesa, nem risadas leves que vinham sem esforço. Apenas pessoas tentando conviver como podiam. Você fez de tudo para que desse certo, tentou consertar coisas que nem eram suas. E é triste, não é? Ver aqueles que amam se afastarem de si mesmos, perceber que não pode fazer muito, e ainda assim carregar esse peso. O peso de uma família que nunca foi o que poderia ter sido. Mas aqui está o que importa. Você tem o direito de crescer além disso, de querer algo diferente, de construir o tipo de amor e conexão que nunca teve. Porque o lugar de onde você veio não precisa definir o lugar para onde vai. Não é sua responsabilidade consertar todo mundo. É seu direito escolher ser livre. Se você tem comida no prato, roupas no corpo e um lugar para dormir, você é mais rico do que 55% da população mundial. Se você tem dinheiro para gastar como quiser e liberdade para ir onde quiser, você faz parte dos 8% mais privilegiados do mundo. Se você está vivo hoje, com mais saúde do que doença, você é mais abençoado do que 1 milhão de pessoas que não vão sobreviver a esta semana. E se você consegue ler e entender essa mensagem, você tem mais sorte do que os 500 milhões de pessoas que não conseguem enxergar, ler ou acessar o conhecimento e a informação que temos ao redor. A vida não é sobre reclamar da dor e das dificuldades. É sobre lembrar que existem milhares de motivos para ser grato. Se você é novo por aqui, siga nosso perfil e comece a ser uma versão melhor de você mesmo. Se você se apaixonar porque alguém traz risadas para a sua vida, o que acontecerá quando as piadas dessa pessoa não mais te divertirem? Se você se apaixonar pela beleza de alguém, como seus sentimentos irão perdurar quando o implacável passar do tempo desgastar essa beleza? E se seu amor estiver ancorado na segurança financeira que alguém proporciona, o que acontecerá se essa riqueza desaparecer? O verdadeiro amor, em sua forma mais pura, transcende todas as condições e razões superficiais. Quando você ama genuinamente alguém, para de buscar razões e explicações para o seu afeto.
É um amor que vê além do humor, da beleza ou da riqueza. Esse tipo de amor é inabalável e incondicional, não vinculado às marés cambiantes das circunstâncias ou aparências. No cerne do verdadeiro amor reside um vínculo que desafia o pensamento racional, aceitando e apreciando um ao outro exatamente como são, independentemente do que a vida possa trazer. Às vezes o mais difícil não é continuar segurando firme, mas sim soltar. Soltar o que poderia ter sido, das histórias que inventamos para nós mesmos, da pessoa que achávamos que éramos obrigados a ser. É perceber que certas coisas precisam chegar ao fim, não como uma punição, mas como um aprendizado. Você começa a ver que insistir no passado só te mantém preso em um ciclo sem fim. É ao desapegar que encontramos a nossa liberdade. É na aceitação que encontramos nossa paz. Nem tudo foi feito para ser consertado. Algumas coisas são para nos ensinar. E quando você solta, abre espaço para algo novo, algo melhor, algo que se encaixe com a pessoa que você está se tornando. Soltar não é desistir, é escolher você mesmo. É confiar no fluxo da vida e acreditar que o que é para ser seu não vai te escapar. Quanto mais você solta, mais você percebe que sempre foi o bastante. Exatamente como você é. Não ame tanto alguém a ponto de esquecer de amar a si mesmo. Não ignore as red flags. A forma como se afastam quando você mais precisa. A forma que as palavras deles te aquecem, mas as atitudes te congelam. Você vai tentar se convencer de que os pequenos gestos deles bastam. Que se você insistir mais, eles finalmente vão enxergar seu valor. Mas eles nunca vão, não importa o que você faça. Você entrega partes de você para quem não sabe cuidar. Você se diminui, você se dobra, você se quebra. Você vai se doar até o momento que não vai ter mais nada de você. E quando, mesmo assim, não for o bastante, você vai entender. Vai entender que você nunca pôde ser o bastante. E um dia você vai se olhar no espelho e se perguntar: onde é que eu fui parar? Esse é o preço de amar quem não te ama de volta. Então não deixe ir tão longe. O amor não deveria te esvaziar. Se só você está lutando para ficar só. Faltam 3 meses para 2026. E de algum jeito, 2020 já foi há 5 anos. E nesse meio tempo, tudo mudou. Não de forma barulhenta, nem de uma vez só, mas aos poucos. Nós perdemos pessoas que achávamos que nunca iríamos perder. Abrimos mão de coisas que pensávamos que durariam para sempre. Aprendemos a conviver com perguntas que nunca foram respondidas. O tempo não deu pausa. Não perguntou se a gente estava bem. Ele só continuou em frente. E nós tivemos que seguir junto com ele. Uma parte disso tudo nos quebrou. Outra parte nos reconstruiu. Mas tudo isso nos moldou. E se você está ouvindo isto agora, você sobreviveu. Talvez não sem marcas, talvez não com tantas certezas, mas você ainda está aqui, ainda respirando, ainda tentando. E isso significa mais do que você imagina. Porque depois de tudo, você não desapareceu. Você cresceu. Quando eu digo que você é minha, não quero dizer que você me pertence. Quero dizer que seu lugar é comigo, como a lua que puxa a maré, como a noite que se agarra às suas estrelas. Quando eu digo que te quero, não quero dizer que vou te manter trancada. Quero dizer que quero te presenciar. Seu crescimento, suas cicatrizes, até as partes de você que não parecem dignas de amor. Porque para mim, elas sempre são. Quando eu digo que nunca vou te deixar, não quero dizer que vou te segurar com força demais. Quero dizer que estarei ao seu lado, mesmo quando for difícil, mesmo quando o mundo parecer pesado demais para você carregar. Então, quando eu digo que você é minha, o que eu realmente quero dizer é: eu daria cada pedaço de mim só para provar que sou seu. Você continua caindo porque insiste em contar a si mesmo a mesma velha história. Todos os dias você diz: amanhã vai ser diferente, mas acorda repetindo os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos. Pense na sua mente como um jardim. A história que você planta lá é a que vai crescer. Se você continua regando pensamentos de dor e sofrimento, é isso que florescerá. Sua mente não julga se esses pensamentos te ajudam ou machucam, ela apenas os fortalece. Toda vez que você revive mágoas antigas, está regando essas sementes dolorosas. Toda vez que se diz que está quebrado, dá mais poder a essa narrativa. Sua mente acredita no que você repete. Mas aqui está a boa notícia. Você pode plantar sementes diferentes. Em vez de ver suas quedas como prova de fraqueza, veja-as como evidência da sua força para se levantar. Em vez de contar suas cicatrizes, conte suas retomadas. Você não está apenas vivendo sua história, você está escrevendo-a.
Cada pensamento é uma frase, cada crença um capítulo, e cada dia uma nova página. Pare de ser a vítima da sua própria história. Torne-se o herói, porque a história que você conta a si mesmo molda a vida que você vive. Faça dela uma vida que valha a pena. Agora você está mais perto de ter filhos do que de ser um. É uma constatação estranha, não é? Um dia você era só uma criança, contando os dias para as férias, correndo por aí sem nenhuma preocupação no mundo. E agora a vida parece mais pesada, cheia de prazos, cobranças e responsabilidades que você nunca imaginou enfrentar. Você nem lembra exatamente quando deixou de se sentir criança. Em algum momento, a magia simplesmente se apagou. E você daria tudo para voltar àqueles fins de tarde infinitos, às alegrias simples, a liberdade de não saber o quanto o mundo pode ser difícil. Mas só porque você cresceu, não quer dizer que tudo se perdeu. A magia ainda está aí, só está mais silenciosa. Ela vive nas risadas que você ainda dá, nos pequenos momentos que fazem você parar e respirar, nas lembranças que te mostram quem você já foi. Ser adulto é difícil, mas a beleza da vida continua aqui. Você só precisa se permitir enxergar. Pouco a pouco, você vai reencontrar o encanto que sempre esteve esperando por você. A parte mais louca da vida é que você é uma pessoa diferente para cada pessoa que encontra. Para alguns você é quieto, para outros fala sem parar. Tem quem te vê como gentil, tem quem te acha distante. Você não existe como uma só pessoa. Você existe em 1000 versões diferentes, espalhadas na mente de quem já cruzou o seu caminho. E é aí que fica estranho. Você nunca vai se conhecer do jeito que o mundo te conhece. Nunca ouviu sua própria voz como os outros ouvem. Nunca se olhou como um estranho te vê passando na rua. Você não repara nos detalhes, no jeito como sua presença muda o clima de um lugar, ou como é sua ausência em lugares por onde você já passou. Para você, você é só você. Mas para o mundo, você é uma memória, uma sensação, uma história que vive em pedaços espalhados nas lembranças de todos que já te encontraram. E um dia, quando você não estiver mais aqui, é isso que vai restar. Não a versão que você conhecia, mas todas as suas versões que nunca chegou a ver. Algumas pessoas não vão te valorizar da mesma forma que você as valoriza. Então pare de forçar as coisas. Pare de tentar convencê-las a te apreciar. Se não está lá, então não está. Cedo ou tarde, elas vão reconhecer o seu valor. E se não reconhecerem, é porque nunca mereceram você desde o começo. Você não pode fazer alguém te valorizar dando ainda mais daquilo que ela já não aprecia. Às vezes, as pessoas não percebem o que os outros fazem por elas até que parem de fazer. E se você quiser ver mais conteúdos como este, confira os comentários para uma história que traduz esses sentimentos. Ela adivinhou a minha cor favorita na primeira tentativa. Mas a verdade é que eu nem tinha uma cor favorita. Até o momento que ela gritou amarelo. Estava tão animada, sorrindo como uma criança, que eu disse que ela estava certa. E, desde então, nunca mais vi o amarelo da mesma forma. Ele passou a estar em tudo, e acho que agora eu não viveria sem ele, porque foi ela que deu sentido a isso. Ela é a mais bela, criada com o próprio fio do amor. É um poema, e também uma pintura. Cada palavra que dizia soava como música, e até o silêncio ao seu lado era melodia. Seu jeito transformava o mundo em arte, e bastava a sua presença para tudo ter cor. Ela tem uma alma antiga em olhos jovens, um coração vintage e uma mente rara, um espírito que mistura inocência e sabedoria, um brilho que não precisa de explicação. Ela não é apenas alguém que passou pela minha vida, ela é a tradução viva do que é beleza, e a prova de que até o amarelo pode ser eterno. Aqui vai uma verdade difícil de aceitar. Quando alguém diz que você a magoou, a dor dela não está em debate. A maioria de nós gosta de se ver como boas pessoas, como alguém que não machucaria os outros intencionalmente. Mas a intenção nem sempre corresponde ao impacto. Assim que alguém afirma que você a machucou, seu primeiro instinto é se defender, explicar, justificar. No entanto, a dor é subjetiva. O que parece inofensivo para você pode ferir profundamente outra pessoa. A verdadeira maturidade, a real inteligência emocional, está em conseguir deixar o ego de lado e realmente ouvir. Você não precisa se culpar por isso. Encare como uma oportunidade de crescimento. Dê um passo atrás e aprenda a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Esse simples ato de reconhecer a dor de outra pessoa, mesmo quando não foi sua intenção, pode ser incrivelmente curativo, tanto para ela quanto para seus relacionamentos. Ser honesto sobre seus erros não faz de você uma pessoa má. Pelo contrário, isso te torna uma pessoa mais madura. Pare por um momento e escute isso. Há dias em que apenas existir já é o suficiente. Alguma vez você já acordou sentindo o peso do mundo nos ombros, quando até as tarefas mais simples parecem enormes?
Vivemos em uma sociedade que glorifica o corre-corre, que mede o valor das pessoas pela produtividade. Mas aqui vai um pensamento radical. Às vezes, só estar presente é sua maior conquista. Seu corpo está lutando, não percebe? Sua mente está processando complexidades que você nem imagina. Seu coração está curando feridas invisíveis. Nos dias em que sair da cama parece escalar uma montanha, quando tomar um banho é a maior vitória do dia, lembre-se, você está indo bem. Você é humano, não uma máquina. Você tem o direito de ter dias ruins, de fazer pausas, de simplesmente existir sem precisar se justificar. Você está respirando, você está aqui, e às vezes isso é mais do que o suficiente. A verdade é que, quanto mais profundamente você conhece alguém, mais claramente você enxergará os defeitos dessa pessoa. É assim que as coisas funcionam. Esse é o motivo pelo qual casamentos acabam, crianças são abandonadas e amizades não perduram. Você pode acreditar que ama alguém, até testemunhar como essa pessoa se comporta sem dinheiro, sob pressão ou com fome. O amor, na verdade, é algo distinto. Amar é optar por servir e estar com alguém apesar de seus defeitos e falhas. O amor é paciente e bondoso. O amor é uma decisão consciente. Amar é desafiador. O amor envolve dor e sacrifício. É reconhecer a escuridão em outra pessoa e resistir à vontade de desistir. Você pode revelar qualquer coisa e eu não te abandonarei. Exponha os piores atos que você cometeu. Observe-me enfrentá-los sem hesitar. Todas as suas emoções são válidas, mas o seu comportamento não. A sua raiva é válida, mas gritar não é. O seu ciúme é válido, mas o julgamento não é. A sua dor é válida, mas se afogar em vícios não é. Sentir falta deles é válido, mas voltar para quem te machuca não é. O que você sente nunca está errado. Emoções são sinais. Elas mostram o que está acontecendo dentro de você. Medo, insegurança, amor, saudade. Mas o que você faz com esses sinais define o rumo da sua vida. Você pode sentir raiva e escolher silêncio. Você pode sentir tristeza e escolher pedir ajuda. Você pode sentir solidão e escolher se acolher, em vez de se perder em quem não sabe te valorizar. Validar a emoção é aceitar. Eu sinto isso, e tudo bem sentir. Controlar o comportamento é decidir, mas eu não vou deixar isso me dominar. A diferença entre quem cresce e quem se afunda está nesse limite sutil entre sentir e agir. Emoção é humana. Comportamento é escolha. E quando você aprende a separar uma coisa da outra, você descobre que tem muito mais poder sobre a sua vida do que imaginava. Nunca culpe ninguém na sua vida. As pessoas boas te dão felicidade. As piores pessoas te dão experiência. As mais difíceis te dão uma lição. E as melhores pessoas te dão lembranças preciosas. Muitas vezes, somos decepcionados por quem mais confiamos e amados por quem menos esperamos. Alguns usam suas palavras para nos fazer chorar. Outros ignoram nossas falhas e valorizam o nosso sorriso. Alguns nos deixam quando mais precisamos, enquanto outros ficam conosco mesmo quando pedimos para irem embora. O mundo é uma mistura de pessoas. Só precisamos saber qual mão apertar, qual mão segurar e qual mão afastar. Afinal, isso é a vida. Aprender a segurar e aprender a deixar ir. Agora, se você não está nos seguindo, provavelmente nunca mais ouvirá minha voz. Mas, se está, parabéns. Você faz parte de uma comunidade de questionadores, uma comunidade de pessoas que se perguntam por quê todos os dias. Uma comunidade que questiona tudo. Você está crescendo a cada dia. Não é irônico como as pessoas dizem que seu lado irritado é a sua verdadeira face? Você pode estar ao lado de alguém por anos, apoiar essa pessoa em tudo, aparecer quando mais ninguém aparece. Mas no segundo em que você perde a paciência, de repente, aquele é o seu eu verdadeiro. Tudo de bom que você já fez é apagado por um único momento ruim. As pessoas esquecem todas as vezes que você ajudou, toda a paciência que você demonstrou, todo o amor que você ofereceu. Mas elas se lembram com detalhes de como você agiu quando finalmente chegou ao seu limite. Parece até que estavam só esperando você pisar na bola, esperando por uma prova de que você não era tão bom quanto parecia. E quando você finalmente explode, elas dizem, eu sabia. Esse é quem você é de verdade. O seu verdadeiro eu é quem você é na maior parte do tempo, não quem você se torna nos seus piores momentos. As pessoas se lembram mais da raiva do que da bondade. É assim que as coisas são. Mas não deixe que isso te impeça de continuar sendo gentil.